Parte 1. Nosso mundo. A necessidade do Evangelho. Introdução. Martin Luther King Jr. Como foram as coisas para aqueles que não estavam lá? Uma obra sobre raça escrita por alguém da geração dos Baby Boomers, que atingiu a maioridade na década de 1960, tinha que começar falando do movimento dos direitos civis. Até hoje estamos presos a isso que, de muitas formas, ainda nos define. Depois da escravidão e da Guerra de Secessão, nenhum outro fato ou movimento nos últimos 400 anos afetou mais o clima racial nos Estados Unidos de hoje do que esse movimento. Várias coisas foram ditas e feitas naquela época que aqueles que não estavam lá precisam saber. O porta-voz mais eloquente desse movimento foi Martin Luther King Jr. Sua visão e a descrição que ele fez da situação que deu origem ao movimento ajudam a explicar por que este livro existe, especialmente esta primeira parte, Nosso Mundo, a necessidade do Evangelho. O líder. Martin Luther King Jr. nasceu em 15 de janeiro de 1929. Em 4 de abril de 1968, às 6 da tarde, bem em frente ao quarto 306 do Hotel Lorraine, em Memphis, no estado do Tennessee, esse líder, então com 39 anos, estava na varanda do segundo andar do hotel, olhando na direção de alguns edifícios decadentes, pouco depois da Mulberry Street. James Earl Ray mirou seu rifle calibre 30 e atirou, atingindo o lado direito, o rosto e o pescoço de Martin Luther King. Ele foi declarado morto 1h05 mais tarde, no Hospital St. Joseph. A voz defensora da não-violência que se levantara contra a fúria do racismo se fora. Por que esse homem de 39 anos foi morto? Essa é uma história que precisamos ensinar a nossos filhos. Alguns de nós viveram essa história e jamais irão esquecê-la. Nós crescemos em um mundo de segregação racial, um mundo em que a separação de raças em todos os níveis era determinada por lei. Escolas separadas, hotéis separados, banheiros separados, piscinas separadas e até bebedouros separados. Como seria possível comunicar de forma mais clara a grande mentira de que ser negro era como uma doença? Isso exercia um efeito inacreditavelmente opressivo e humilhante sobre a comunidade afro-americana. E exercia o efeito de amortecer e corromper a consciência da comunidade branca. Martin Luther King não deu início ao movimento. Foi tragado por ele, quase contra a sua vontade. O movimento dos direitos civis teve muitos fatores catalisadores. Um dos mais importantes aconteceu no dia 17 de maio de 1954. Foi nesse dia que a Suprema Corte proferiu uma decisão sobre o caso Brown contra o Comitê de Educação. A decisão declarava que a segregação imposta pelo Estado nas escolas públicas violava a 14ª emenda. Muitos estudiosos dizem que a decisão do caso Brown continua a ser a mais importante da Suprema Corte no século XX. Alguns diriam que a decisão do caso Roe contra Wade foi igualmente importante, mas por razões contrárias. A decisão do caso Brown tentava restaurar os direitos de um grupo oprimido. Já a decisão do caso Roe contra Wade fazia o oposto, ou seja, retirava direitos de um grupo oprimido. Outro fator catalisador aconteceu cerca de 1 ano e meio depois. No dia 1º de dezembro de 1955, uma mulher negra de 42 anos, Rosa Parks, que faleceu em 24 de outubro de 2005, recusou-se a ceder seu assento a um homem branco em um ônibus de Montgomery, no Alabama, onde o regime de segregação racial era oficial. A comunidade negra de Montgomery uniu-se em apoio a ela quando foi colocada na prisão.
Eles fizeram um boicote aos transportes públicos que durou 381 dias. O líder do movimento, alçado a essa condição de modo algum por escolha própria, foi um negro de 26 anos de idade, pastor da Igreja Batista Dexter Avenue, o reverendo Martin Luther King Jr. E com essa liderança ele veio a se tornar o líder inconteste do movimento até a sua morte, 13 anos mais tarde. Nenhuma voz defendeu essa causa com maior influência do que ele, a expressão mais culta e eloquente. Martin Luther King lutou por liberdades e direitos devidos há muito tempo, e ele o fez apelando à visão cristã histórica, com um talento retórico impressionante, sem se valer de desculpas para a violência e com um êxito duradouro e sem precedentes. Isso há hoje um feriado nacional em sua honra nos Estados Unidos. Um de seus escritos em particular fornece um panorama do mundo em que viviam os afro-americanos em meados do século XX. Carta da prisão de Birmingham. O local é Birmingham, Alabama. A época é 11 de abril de 1963. Eu tinha então 17 anos e morava em Greenville, na Carolina do Sul. Reunidos no quarto 30 do Hotel Gaston, Martin Luther King, Ralph Abernathy, Whit Waker e Fred Shuttlesworth decidiram fazer uma manifestação pacífica, não violenta, no dia seguinte, uma sexta-feira da Paixão, contra as injustiças raciais cometidas na cidade. Como na maioria das cidades sulistas daquele tempo, incluindo a cidade em que cresci, a 570 quilômetros dali, havia assentos separados para negros nos ônibus, as escolas, os parques, as lanchonetes, os banheiros, os bebedouros, praticamente tudo era separado. Alguns diziam que Birmingham era a cidade mais racista do país. Graças a episódios em que igrejas e casas de negros foram bombardeadas e incendiadas, a cidade ficou conhecida como Birmingham, que também era chamada a Joanesburgo do Sul. Entretanto, havia um problema. O xerife local, Bull Connor, entregara a Martin Luther King uma liminar expedida pelo Tribunal do Estado, a qual proibia que ele e os demais chefes do movimento liderassem manifestações públicas. Com mulher e 4 filhos aguardando-o em casa, na cidade de Atlanta, ele decidiu violar a liminar judicial e fazer uma manifestação pacífica, não violenta, indo voluntariamente para a prisão. Na sexta-feira da Paixão, ele liderou 50 manifestantes voluntários ao centro da cidade, conduziu-os até a delegacia de polícia, ficou face a face com o xerife Connor e ajoelhou-se juntamente com Ralph Abernathy em oração. Ele e todos os outros manifestantes foram jogados em camburões e levados para a prisão. Na terça-feira, dia 16 de abril, mostraram a Martin Luther King uma matéria do Birmingham News, que trazia uma carta escrita por 8 cristãos e rabinos judeus do Alabama, todos brancos, criticando-o pela manifestação. Em resposta, Martin escreveu uma carta que ficou conhecida como Carta da Prisão de Birmingham, a qual um biógrafo seu descreveu como a expressão mais culta e eloquente jamais escrita a respeito dos objetivos e da filosofia do movimento da não-violência. Como foram as coisas para aqueles que não estiveram lá? Precisamos atentar para o poder e o discernimento com que Martin Luther King falou àquela geração dos anos 1960, enfurecendo muitos e inspirando milhares. Todo o clero formado por brancos tinha dito em peso que ele deveria ser mais paciente, esperar e não fazer manifestações públicas. Então ele escreveu: talvez seja fácil para aqueles que nunca sentiram os dados perfurantes da segregação dizerem: espere. Mas quando seus olhos já viram multidões violentas e vingativas lincharem seu pai ou sua mãe simplesmente por querer
e afogarem seus irmãos ou suas irmãs por mero capricho, quando você já viu policiais enraivecidos amaldiçoarem, chutarem, até matarem seus irmãos e irmãs negros, quando você vê a grande maioria de 20 milhões de negros sufocando em uma gaiola de pobreza hermeticamente fechada em meio a uma sociedade rica, quando de repente sua língua se enrola e você começa a gaguejar, quando tenta explicar para sua filhinha de 6 anos por que ela não pode ir ao parque de diversões público que estão anunciando na televisão, e quando vê lágrimas descendo de seus olhos quando diz a ela que a cidade da diversão é fechada a crianças negras, e vê as nuvens ameaçadoras da inferioridade começando a se formar em sua mente infantil e a vê começando a distorcer sua personalidade ao desenvolver um rancor inconsciente por pessoas brancas. Quando tem que inventar uma resposta para dar a seu filho de 5 anos que lhe pergunta: Pai, por que as pessoas brancas tratam as pessoas de cor tão mal? Quando você atravessa o país viajando e precisa dormir noite após noite nos bancos desconfortáveis do seu carro, porque nenhum hotel aceita hospedá-lo. Quando se é humilhado dia após dia por placas incômodas nas quais se lê brancos e pessoas de cor. Quando seu primeiro nome passa a ser negro e seu nome do meio passa a ser moleque, por mais velho que você seja, e seu sobrenome passa a ser João, e sua esposa e sua mãe nunca são chamadas de senhora, com o devido respeito que merecem. Quando você é atormentado de dia e assombrado à noite pelo fato de ser um negro e vive sempre pisando em ovos e nunca sabe bem o que o espera a seguir, e vive atormentado por medos internos e ressentimento externo, quando luta constantemente contra uma sensação degradante de que não é ninguém, somente então poderá entender por que achamos difícil esperar. Chega um momento em que o cálice da tolerância transborda e os homens não mais se dispõem a ser atirados no abismo do desespero. Por isso, senhores, espero que possam compreender nossa legítima e inevitável impaciência. À acusação de que era um extremista, ele respondeu da seguinte forma: Jesus não foi um extremista pelo amor? Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos maltratam? Amós não foi um extremista pela justiça? Corra, porém, a justiça como as águas e a retidão como o ribeiro perene? Paulo não foi um extremista pelo Evangelho? Trago no corpo as marcas do sofrimento de Jesus? Martim Lutero não foi um extremista? Aqui permaneço eu? Não há nada mais que eu possa fazer? Que Deus me ajude? E John Bunyan? Prefiro ficar na prisão até o fim dos meus dias a fazer uma carnificina da minha consciência? E Abraham Lincoln? Essa nação não pode continuar metade livre e metade escrava? E Thomas Jefferson? Consideramos estas verdades evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais? Portanto, a questão não é se seremos ou não extremistas, mas sim que tipo de extremista nós seremos. Seremos extremistas pelo ódio ou pelo amor? E por fim, ele deixou um chamado impactante para a igreja, cujos ecos de verdade ressoam até os dias de hoje, desde aquele ano, 1963. Houve um tempo em que a igreja era plena de poder. Um tempo em que os primeiros cristãos se regozijavam por serem considerados dignos de sofrer por aquilo em que acreditavam. Naqueles dias, a igreja não era meramente um termômetro que registrava as ideias e os princípios da opinião pública. Ela era um termostato que transformava os costumes da sociedade. Porém, o juízo de Deus está sobre a igreja como nunca antes.
Se a igreja de hoje não resgatar o espírito sacrificial da igreja primitiva, perderá sua autenticidade, trairá a lealdade de milhões e será descartada como um irrelevante clube social sem nenhum sentido para o século XX. Essas foram as palavras proféticas de Martin Luther King que ressoaram na prisão de Birmingham em 1963. Quanto houve de mudança no coração? Muitas coisas mudaram desde 1963 e outras bem profundas não mudaram. Permitam-me dar um exemplo. É provável que existam mais defensores odiosos da supremacia branca nos Estados Unidos do que havia em 1968. Suas prováveis vítimas tanto podem ser imigrantes latinos ou somalis quanto afro-americanos, cujos ancestrais vivem neste país há séculos. A Ku Klux Klan não tem mais posição privilegiada nessa questão do ódio racial. Em 7 de junho de 1998, veja bem, 1998 e não 1968, fora da cidade de Jasper, no Texas, James Byrd, um afro-americano de 49 anos, foi espancado, acorrentado pelos tornozelos ao para-choque de uma caminhonete e arrastado por 3 quilômetros até ter a cabeça arrancada. Os criminosos que fizeram isso tinham tatuagens racistas, sendo que uma delas retratava a imagem de um negro enforcado em uma árvore. Muitas pessoas mudaram nos últimos 40 anos, mas no coração de alguns, coisas profundas não mudaram. Ainda existe muito ódio. Mais do que negros e brancos, mas não menos. Tenho consciência de que a questão das relações raciais nos Estados Unidos são mais amplas e complexas do que as relações entre negros e brancos. Dediquei um capítulo inteiro, o capítulo 3, à realidade global mais ampla que enfrentamos hoje. E outro capítulo, o capítulo 4, ao motivo de este livro ter se concentrado nas relações entre negros e brancos. Mas faremos bem em não falar em termos muito genéricos quando tratamos de raça. O melhor é ancorarmos nossos pensamentos na realidade. E, no mundo real, as pessoas são uma coisa ou outra. Elas podem ser complexas, mas não são generalizações. São seres humanos específicos. O fato de me concentrar em minha própria história e na realidade entre negros e brancos em particular ajudou-me a manter os pés no chão e o coração ligado a pessoas reais, de carne e osso. A primeira parte deste livro se concentra neste mundo, enquanto a segunda parte se concentra no mundo de Deus. Ou, dizendo de outra forma, a primeira parte trata de questões levantadas por laços de sangue naturais, enquanto a segunda parte trata de novos laços de sangue, de uma nova linhagem que não brota do sangue natural, mas do sangue derramado por Cristo. O que veremos na primeira parte é o que o mundo em que vivemos é um mundo para o qual, segundo o Evangelho de Cristo, pode trazer o tipo de harmonia racial e étnica que fomos criados para desfrutar.